Mas essa noite eu quero falar para você, continuar com o nosso tema da conferência, né? Conferência Underground, né? Vivendo a cultura do reino. E eu quero falar para você sobre a cultura do reino, mas a cruz dentro dessa cultura. Amém? Eu quero começar com uns slides, conversar com você um pouquinho. Coloca o primeiro slide aí para nós aí. Porque eu fiquei pensando sobre símbolo. Fiquei pensando o que significa alguns símbolos na nossa vida. Quem conhece esse símbolo aqui? É de quê? Você sabe o que significa? Ó, o H estilizado representa duas pessoas se cumprimentando em forma de reverência. Significa o quê? Comprador e vendedor satisfeitos. Você acha que não tem nada a ver, né? Só um símbolozinho bonito na frente do seu carro, mas não. Coloca o outro aí. Quem conhece esse daqui? Ele é o quê? Big Bang. Amados, o Big Bang, ele fala de uma cultura. Você sabia? O Big Bang fala de uma cultura do povo inglês. Eles são pontualmente pontuais. Numa igreja lá na Inglaterra, o que acontece? Se o culto começa às 7 horas em ponto, às 19 horas, 18 horas e 50 minutos eles começam a chegar. Às 19 horas começa o culto, quem tinha que chegar, chegou, quem não chegou não vem, eles são pontuais. E se termina às 9, quando dá 9h03, 21 horas e 3 minutos, eles se levantam e vão embora. Faz parte da cultura. Então o símbolo, ele mostra a cultura de um povo. Só que tem uns, cara, que é um símbolo meio doido, né? Coloca o próximo símbolo aí. Como é que um time bom tem um símbolo desse, cara? Como é que um time como o Flamengo tem urubu? Dá para entender, cara, que um time bom tem um mascote, um urubu. Não, e o pior, que ele é o segundo melhor time, porque o primeiro tem, passa o próximo, é um porco. Cara, como é que meu time tem um porco como mascote? Até que esse aí tá fumarado, ó, tá forte ele, ó. Não, leitãozinho de Natal não, cara, tem condição. Se eu colocar bem aqui, o urso panda, o que é que vocês vão lembrar? Da China. Gente, prega comigo, por favor, me ajude. Amém? Se eu colocar então o urso panda, vocês vão lembrar? Da China. O elefante africano, ele fala de um continente, então ele é um símbolo, uma marca de um continente. O próximo agora. E se eu colocar esse símbolo aí, o que é que você lembra? Mais um. A cruz de Cristo. Cara. Mas para nós, amados, para nós aqui, quando pensamos mais sobre igreja, sobre cristianismo, amém? Qual o símbolo que a Bíblia, as experiências e o próprio Deus nos ensina? É a cruz. Esse é o símbolo que demonstra. A cruz é a nossa metáfora. A cruz é o símbolo que nasce para que nós possamos entender que nós somos propriedades de alguém. Mas a igreja, ela passou o tempo todo sobre essa sombra, a igreja. No tempo dos templários, quando o rei de Israel saía para a guerra contra os babilônicos, o que acontecia? A primeira coisa que o rei colocava era a cruz de ouro na frente dos cavaleiros. Então a cruz, a igreja cresceu à sombra da cruz. Mas, amados, se nós desvendarmos isso, nós entendermos a simbologia da cruz para a nossa vida, nós vamos entender literalmente a cultura do reino. O único jeito de você compreender a cultura do reino hoje é se você compreender a simbologia da cruz na sua vida. Amados, o símbolo da igreja poderia ser o quê? Vamos colocar. Poderia ser um instrumento tocando, né? Poderia. Poderia ser um livro, mas não, ela é uma cruz. O símbolo da igreja é uma cruz. E Jesus disse, coloca o versículo base aí para nós discorrermos sobre isso.
Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Amados, o que isso significa hoje para mim e para você? Quando nós passarmos a estudar mais sobre o passado da igreja, não tem como separar a cruz da igreja. Sabe qual é a descrição de um cristão hoje? É um homem que carrega uma cruz. Essa é a descrição do cristão. Mas essa geração está querendo viver essa descrição do cristão hoje. Quando Jesus disse isso, amados, Jesus disse uma coisa, Ele quer nos ensinar que a cruz é uma escolha. Eu quero que você repita: a cruz é uma escolha. A cruz é uma... Ela é escolha. Ela é escolha. Ninguém, nenhuma igreja, nem Jesus te obriga a carregar uma cruz. Ela é escolha. Ela é escolha voluntária, sua, somente sua. Então essa noite aqui, diante disso, eu vou começar agora a ministrar. Para aqueles que querem, para aqueles que desejam voluntariamente carregar a sua cruz. Eu vou falar algumas palavras que talvez pode se tornar, talvez um pouco rude. Mas amados, diante do sangue do Cordeiro, diante do Espírito Santo de Deus, eu venho com muito amor essa noite, para que nós possamos ser transformados. Ei, escute, para que você seja transformado, você precisa de uma informação que tire você da rota que você está caminhando. É necessário para a nossa vida esses alinhamentos. Para os que vão entender que querem voluntariamente carregar uma cruz, esse é o momento. Mas para isso, vamos botar um pouquinho na história. Você sabia que a cruz foi criada pelos romanos? Os romanos, eles tentaram matar as pessoas de inúmeros modos. Eles empalaram as pessoas, eles pegavam uma pessoa, colocavam sobre um espeto de madeira, a pessoa ficava empalada até morrer. Mas eles não estavam satisfeitos. Aí eles decidiram pegar a pessoa e colocar em óleo quente. Ele pegava a pessoa num barril de óleo quente e jogava aquela pessoa dentro. Mas para eles não era o suficiente, porque eles queriam 4 coisas diante de uma morte. E a cruz, ela une 4 coisas que eles amam. Primeiro, sofrimento. Segundo, vergonha. Terceiro, humilhação. E por último, a morte em si. Então a cruz reúne tudo isso. Mas você imaginou quando Jesus fala para eles, aquele que quer, Jesus está lá diante dos seus discípulos, e ele fala: olha, aquele que quer seguir-me, toma a sua cruz e siga-me. Você dá para imaginar o que foi que passou pela cabeça dos discípulos naquele dia? Você imagina? Eu acredito que pelo tanto que eles viam de pessoas sendo crucificadas, eu acredito que eles pensaram que Jesus estava falando para eles pegar uma cruz, colocar em cima do seu lombo, passar pelo centro da cidade carregando aquela cruz, subir ao monte e lá ser crucificado. Eu acredito que foi isso que passou pela mente deles. Mas hoje, quando Jesus fala para você que está aqui essa noite, quando Jesus declara para você: ei, a sua cruz, a escolha é sua, então pegue e siga-me, o que passa pela sua cabeça? O que você acha que Cristo quer falar para nós, conosco, essa noite, neste local? O que você acha? Amado, o que Jesus está falando para nós hoje, essa noite, é que não é isso que nós devemos fazer. Ele não quer que eu e você saímos agora, vamos ali na marcenaria, manda fazer uma cruz, coloca, sai pelo centro da cidade de Araguaína, aí vamos até lá no morro mais alto que tem, chega lá, nos colocamos nela e somos crucificados. Não, não é isso, mas é parecido. É semelhante a isso. O que Jesus está querendo dizer para nós essa noite é para nós escolhermos pegar uma cruz e ser pregado nela. Eu posso escutar um amém hoje aqui? Vocês me ajudam, parecendo que está muito... Pastor, toca ali, vai animar eu, senão está um fundo muito seco aqui, o povo está bem...
Relaxa, calma, agora que nós estamos na introdução. Sabe o que Jesus está falando para nós essa noite? Que todo o nosso egoísmo, o nosso ego, as nossas esquisitices também, todo o nosso pecado tem que estar crucificado numa cruz. Você sabia? Mas é sua escolha ir a essa cruz. É sua, somente sua. Jesus não escolhe por você isso. Jesus só está dizendo uma coisa. Quem aqui se considera seguidor de Jesus? Quem aqui se considera discípulo de Jesus? Ei, mas Jesus está falando que para você ser seguidor, discípulo, há uma cruz no seu caminho. Ei, há uma cruz na sua vida. Antes de seguir Jesus, Ele vai te apresentar para um instrumento que vai te destruir. Ele vai te destruir esse instrumento. Jesus está dizendo hoje para nós que aquele que quer seguir Ele tem que ter as marcas da cruz nas costas. Jesus está dizendo que temos que ter marcas da cruz que carregamos nas costas. Jesus está dizendo que antes da gente seguir Ele, tem uma cruz para nós carregarmos. Amados, quando nós decidimos seguir Jesus, imediatamente nós somos apresentados e somos convidados a uma autodestruição. Gente, você não sabe o tanto que essa palavra mexeu comigo. Quando eu conheço Jesus, Ele me convida para a autodestruição, porque não tem como eu viver o velho homem e a nova criatura no mesmo lugar. Ei, não cabe dois corpos no mesmo lugar, isso é física. Não tem como dois corpos habitar o mesmo espaço. Alguém tem que sair desse lugar. Isso é física, simples. Simples. Mas, amados, a cruz, ela traz alguns incômodos. Mas ela é necessária porque Jesus quer ver você transformado. Jesus quer ver você transformado. A cruz, ela te gera um sofrimento, mas esse sofrimento te traz uma transformação. Isso é básico. É básico diante de Deus. E carregar uma cruz, amados, é um ato público. Ninguém carrega uma cruz escondido. No tempo de Jesus, todo aquele que carregava uma cruz, ele passava pelo centro da cidade. Ela não era. Quem assistiu aquele filme Paixão de Cristo, todos os filmes que mostram isso? Eles tinham o prazer de passar com a pessoa pelo meio da cidade. Então, carregar uma cruz é uma humilhação pública. Lembre-se disso. Carregar uma cruz, ser cristão, é uma humilhação pública. Humilhação pública. Todo aquele que carrega uma cruz não tem como ser escondido. Todas as pessoas diante de você verão as marcas da cruz de Cristo sobre você. Todas as pessoas que olharem para você verão a marca da cruz de Cristo sobre você. Isso é fato. É impossível isso. Não tem como, amados, sermos crucificados e não parecer com Cristo. Porque na crucificação, nosso ego, o nosso velho homem, nosso pecado, nossas limitações, nossa dor, sabia? Nosso sofrimento, tudo aquilo que fizeram com a gente, as mágoas, as decepções, na cruz, eles são consolidados na nossa vida. E aí você é uma nova pessoa, uma nova criatura. O problema é que a cruz, ela traz dor. E diante da psicologia, ninguém quer sentir dor.
Você sabia? Ninguém quer sentir dor. A gente acha que é muito bom ser cristão, amados. Mas quando nós começarmos a nos aproximarmos mais da palavra de Deus, é inevitável nós pegarmos a nossa cruz. Quanto mais eu chego próximo de Deus, quanto mais eu caminho próximo de Deus, se torna inevitável não viver essa vida dessa crucificação. Quem lembra de Jesus no Getsêmani? Ele está lá e fala: Pai, Jesus sabia que o cálice era pesado, que a cruz era pesada, Jesus sabia, mas ele: ei, contudo, Pai, faça a tua vontade e não a minha. Então, quanto mais você se aproxima do seu Pai, quanto mais você se aproxima de Cristo, é impossível você não fazer a vontade dele, e a vontade dele é que você, essa noite, seja crucificado. Eita Deus, Senhor, Deus é bom, amados. Essa palavra, ela é um amor de Deus, uma palavra que Deus fala com a gente com muito amor. Então nós temos que aprender, amados, a viver isso, porque alguns de nós ainda resistem à cruz. Você sabia? Resiste porque a cruz é uma escolha. A cruz é uma escolha. Eu rejeito ou não a cruz. Mas se eu rejeito a cruz, eu continuo do mesmo jeito. Eu passo anos e anos e anos frequentando um clube social, que é a igreja, e continuo a mesma pessoa, ano após ano, com os mesmos pecados, os mesmos vícios, as mesmas esquisitices, a mesma pessoa sempre. Por quê? Porque eu nunca decidi, por escolha própria, voluntária, ir à cruz de Cristo, pegar a minha cruz, a minha própria cruz. Porque, como eu falei, a cruz é voluntário. Mas, amados, tem uma diferença muito grande, sabia? E agora eu vou percorrer um entendimento com você. Há uma diferença entre pegar a cruz e problema. Você sabia? Tem gente que confunde problema com vida de cruz. Algumas pessoas falam que o casamento dele é o quê? É o quê, pastor? Uma cruz. Ah, o meu casamento é uma cruz. Não, seu casamento é um problema. E sabe qual é o problema do casamento? É porque tem pessoas vivas lá dentro. É porque tem um homem casado com uma mulher que não está crucificado ainda. É porque tem uma mulher casada com um homem que não está crucificado ainda. Então eles vivem conforme eles querem. Conforme eles querem. Só fazem o que dá na telha. Não pedem perdão, não liberam perdão. Esse é o problema. Mas não é cruz. Alguns vão falar: ah, o senhor não sabe, cruz é meu pai e minha mãe. Não é. Seu pai e sua mãe são bênção sobre você. A cruz é você ainda que não está morto. Alguns acham que a faculdade é uma cruz, a escola é uma cruz. Não é. Ela só parece uma cruz, mas ela é um problema porque você ainda não entendeu que você crucificado naquele lugar vai exaltar o nome de um Deus vivo em você. É por isso. Alguns dizem: o trabalho é uma cruz. Mas a Bíblia fala que o trabalho dignifica o homem. O problema é a preguiça que eu e você temos muitas vezes. É a preguiça. É porque nós não estamos crucificados ainda. Não confunda problema com cruz. Não tem nada a ver. Alguns acham que o pecado, a dor do pecado é vida de cruz. Não é. Porque a dor do pecado é consequência de algo que nós fizemos. Então ele volta e eu sofro. Mas a cruz não. A cruz é uma escolha. Eu desejo passar. Eu almejo passar. Eu faço questão de passar como meu Cristo passou. Eu quero passar por esse tempo, por esse processo.
é uma escolha. É uma escolha, sempre vai ser uma escolha na nossa vida. Outros acham que tem uma vida de cruz. Aí fica, a minha vida é ruim, ou vida, ou azar. Ou vida ruim. Não é não, amados. Os problemas que nós passamos muitas vezes são consequência de nossas escolhas. Não tem nada a ver com Deus. Deus confirmou. Não tem nada a ver com Ele. São escolhas nossas. Somente nossa. Não confunda problema com cruz. Porque com a cruz é um paradoxo muito grande, para que você possa entender. Na cruz é quando eu morro, eu vivo. Mas enquanto eu quero ser vivo, eu não morro. Mas se eu não morrer, eu vou morrer pouco a pouco, do mesmo jeito. Há um paradoxo, há um contrassenso na vida de cruz. É quando eu decido morrer que eu tenho vida. Enquanto eu continuar fazendo as coisas do meu jeito, eu vou morrer pouco a pouco, gota a gota. E muitas vezes, obstinadamente, amados, nós não queremos abrir mão das nossas vontades. Nós somos teimosos, cabeça dura muitas vezes, porque Deus dá uma direção. Ei, eu tenho uma cruz para você seguir a mim. Não, eu quero seguir o Senhor, mas sem cruz. Porque renúncia não é para mim. Não é para mim. Cruz é simples. A cruz é simples. Ela é um lugar de morte. Aí tu olha, bom, Hélio, tu me traz para uma conferência, me convida, me chama aqui para falar da cruz. Sim. A conferência underground é o quê? É contra o sistema. Amados, o sistema não quer que você vá para a cruz, porque no dia que você for para a cruz, Cristo vai sair de dentro de você e impactar a geração. O que falta dessa geração são pessoas crucificadas para suas vontades, para que Cristo possa agir segundo a vontade dEle, porque Ele é Rei. Não existe cristianismo sem cruz, não existe. Quando começamos a adorar, o primeiro sinal que a gente faz? Da cruz. Tudo gira em torno da cruz. Mas quando chega na hora de mim, de você ir para a cruz, aí é difícil. Aí nós, não. Aí para mim não. A cruz nunca é uma escolha. A cruz é um sofrimento que escolhemos viver, sempre. Muitas vezes, amados, nós temos percepções erradas de muitas coisas quando nós lemos a Bíblia. Eu li inúmeras vezes esse versículo e eu nunca tinha compreendido a conotação, a colocação do versículo. Jesus falava que eu tenho uma cruz, eu não entendia, eu pensava que a cruz era a cruz dele. Porque, amados, quando eu entendo essa cruz, quando eu vou para ela, essa cruz vai bater em mim. Essa cruz vai me machucar. Essa cruz ela vai me cortar. Ela vai me moer. Porque é isso que a cruz faz com aquele que chega próximo dela. Cristão bom, amados, é aquele que sofre para agradar a Deus. Eu e você temos que entender que há um sofrimento que nós temos que passar, que agrada o nosso Pai. Essa é a cruz. O cristão de verdade é aquele que coloca a cruz. Ele chora, ele geme, mas ele vai matar o seu eu. Porque tem uns que estão pregados na cruz com chiclete, fita durex, adesivo. No primeiro sinal de dor,
desce da cruz. Epa, vamos. Não, é muita dor, muito sofrimento. Amados, aprenda, a cruz de Jesus não é a saída para os seus erros. A cruz de Jesus é a saída para você não cometer erros. A cruz não é a saída para seus erros, é a saída para você não cometer mais esses erros. Mas lembre-se, eu estou falando sempre isso, essa cruz é uma escolha. Quando não entendemos que precisamos mudar, que precisamos ser moldados à imagem de Cristo, quando não entendemos que temos que passar pela cruz ainda e carregar essa cruz, nós nem começamos ainda a viver o Evangelho. Escute o que eu estou te falando. Quando você não entende que tem uma cruz para você carregar e você não decide em seu coração carregar essa cruz espontaneamente, você nem começou a viver o Evangelho de Cristo verdadeiro ainda. Amado, essa palavra é para nós sairmos daqui pipocando. É para você entrar em crise mesmo. Por quê? Porque o Evangelho que está sendo pregado é diferente do Evangelho que está na Bíblia. Está sendo diferente. Ele está sendo diferente. A minha Bíblia fala de muitas coisas, mas de um Deus que é severo e verdadeiro. Aprenda, Jesus já nos salvou. Mas para matar o velho homem, é comigo. Jesus mata o velho homem, Jesus fala: ei, eu te dei na palavra, pega a cruz. Jesus, eu preciso matar meus desejos, preciso matar tudo aquilo que está sendo gerado, essa vida pecaminosa em mim. Ei, eu já te falei, pega a sua cruz. É com você, não é comigo. O que eu precisava fazer, já fiz. Eu morri por você. Nós não precisamos, amado, de uma igreja cheia de gente. Nós precisamos de uma igreja que passou pela cruz, e essa igreja é santa e imaculada diante do Senhor, porque sem santidade ninguém, ei, a palavra de Deus fala, olhe para mim, sem santidade ninguém verá Deus. Ninguém. Deus não é homem para mentir na sua palavra. Se Ele fala ninguém, é ninguém. Ninguém. Não adianta a gente fazer cara de crentinho. Tem que ser crente raiz, verdadeiro, que sai de dentro. Temos que não ser mais superficiais. Que até nos relacionamentos somos superficiais hoje. Você abre o Instagram, você tem números, 2K, 20K, 30K de pessoas. Eu tenho 20K de pessoas que me seguem, pessoas que eu conheço. Eu tenho 200, 300, 400, 500 pessoas no meu WhatsApp. Agora eu te pergunto, quantas pessoas, amigos verdadeiros, que te falam a verdade, você tem na sua vida? É fácil ser superficial. Eu mostro o que eu quero. É fácil fazer cara de crentinho. Bota a Bíblia embaixo do braço. Coisa linda. Agora, ser cristão verdadeiro é com as marcas da cruz nas costas. Não tem outro jeito. Meu Deus. Amados, lembre-se. A metáfora da igreja não é uma Disneylândia. Que eu vou para lá, eu vou para ser feliz. Eu vou passear. Não. Não é a Disneylândia. A igreja é onde eu vou morrer. É onde eu tenho que morrer. Não tem como eu viver a cultura do reino de Deus com a minha própria cultura. Isso é um contrassenso. Não tem como eu ser seguidor de Jesus seguindo a mim mesmo, tendo eu como Senhor da minha vida, nas minhas decisões. Não tem como. Tem que lembrar que Deus tem grandes coisas para você viver, mas elas estão relacionadas
com aquilo que Ele pode fazer depois que você morrer. Porque imagine, se Deus pega você hoje, coloca você acima de muitas coisas na sua vida, como está o seu coração? Como está a sua vida? Será que se você for colocado sobre muito hoje, você vai exaltar Deus com a sua vida? Ou você vai se corromper diante de um sistema, de uma cultura do mundo? Hoje, será que a igreja está preparada para assumir o governo? Será que a igreja está preparada para assumir as mídias, entretenimento, todos os montes? Será que a igreja está preparada? Você se coloca, você conhece você mesmo? Porque o cristão que se conhece, ele sabe que ele tem uma cruz para carregar e para morrer nela. Não tem outro jeito. Alguém tem que morrer nessa cruz. E esse alguém é você. Deus quer nos mudar. Deus é pai, amados. Talvez você está falando assim: ei, Wellington, o pastor fala, meu filho, bateu no povo. Não. Deus é pai. E Deus corrige. Para mim isso é uma palavra de correção, porque eu revejo, examino a mim mesmo, olho aonde eu estou caminhando e falo, cara, eu tenho que ir para a cruz. Senhor Jesus, eu preciso ir para a cruz. Eu preciso morrer para esse velho homem mentiroso. O velho homem cheio de negociatas, de mentira. Os velhos homens que enrolam as moças anos e anos e não casa. Isso é defraudação na Bíblia, é pecado. Isso é pecado. Então esse velho homem nosso, que dá um jeitinho como qualquer coisa para si dar bem, tem que ser morto, tem que estar crucificado. Esse velho homem tem que estar morto, literalmente morto. Nós precisamos voltar aos caminhos do Senhor hoje, para viver a cultura do reino, amém? Posso escutar um amém aí daqueles bem? Amém. Glória a Deus. E não há um caminho a não ser pela cruz. Mas a cruz de Cristo mudou o mundo. Porque quando Cristo foi crucificado, mudou a mensagem dos apóstolos. Eles começaram a pregar, ei, lembra como Pedro começa? Cristo, aquele a quem vocês crucificou, ressuscitou. Foi ou não foi? Foi. Então a cruz, ela vem transformando esse mundo. Ela transformou Saulo em Paulo. Depois do encontro de Saulo com Cristo, Saulo foi para a cruz. Saulo crucificou a si mesmo e nasceu Paulo. Nasceu Paulo. Quem é que você precisa levar para a cruz essa noite? Quem é que você precisa levar? Porque Jesus conhece, amado, nosso coração. Agora eu te pergunto, porque a cruz transformou escravos em livres, cativos em libertos. E eu te faço uma pergunta essa noite: o que é que você vai fazer com a sua cruz? Eu queria que você meditasse, amados. Medite no seu coração. O que é que você vai fazer com a sua cruz? Coloca o versículo de novo bem aqui, Jones, para nós vermos. Então Jesus disse aos seus discípulos, negue a si mesmo, né? Quem quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é que você vai falar para Cristo agora sobre a sua cruz? Eu quero que você olhe para o seu irmão da direita e fale para ele, você tem duas opções. Agora fala para o da esquerda, para ele não ficar com ciúme. Você tem duas opções. A primeira, fugir dela. A segunda, morrer nela. Você tem duas opções essa noite: ou você foge, ou você morre. A cruz, ela muda você. A cruz nunca mudou. O que mudou foi o nosso cristianismo. Você sabia? A cruz nunca mudou.
A cruz não faz barganha com ninguém. Ela está pronta para acabar com o velho homem que está dentro de nós, de você, de mim. Ela quer nos matar. Ela quer matar o Adão que está dentro da gente. A cruz não barganha com ninguém. Mas, amados, essas pessoas estão pregando inúmeros tipos de cruz. Sabe? Alguns falam que você pode viver de qualquer jeito, que não tem nada, sabe, pastor? Nada, é de boa. Vai na vibe, Cristo aí está na vibe, não tem cruz, não tem nada, eu posso fazer o que eu quiser, porque comigo a parada é o seguinte, eu estou na vibe aí, na boa, eu vou vivendo minha vida, vou tendo minhas escolhas, vou fazendo tudo do jeito que eu quero, porque não tenho a cruz. Ah não, isso é uma mentira. A minha Bíblia, a cruz da Bíblia é uma cruz que maltrata, que acaba com você, acaba comigo. Ela é diferente. Não existe esse negócio de vida de boa. A cruz que a palavra de Deus prega, ela não te respeita. Ela é um instrumento que te machuca. Ela não é uma joia, ela não é um crucifixo. Ela é um instrumento que mata. E se não matar você, infelizmente você nunca pegou sua cruz. Se a cruz da Bíblia não matar você, você nunca pegou a sua cruz. Deus está mudando essa geração. Deus está trazendo uma metanoia sobre essa geração. Chega de mimimi. Chega de mimimi. Vivemos uma geração doente emocionalmente. Por quê? Porque nunca teve coragem de pegar uma cruz, colocar sobre o seu ombro e seguir Cristo no Evangelho verdadeiro e puro. Ei! Você sabe quem é você diante do espelho? Se você é um cristão que carrega uma cruz e nela quer morrer, ou se você é 007. A cruz, amados, ela não faz amigo. Ela vai atacar você, até alguém parecido com Cristo sair daquele lugar. Ela vai fazer isso conosco. Ela é implacável com aqueles que estão diante dela. Enquanto ela não acaba com o seu opositor, ela não te dá paz. Ela não te dá. A cruz de Cristo, ela acaba com o nosso pecado. A cruz de Cristo, ela acaba com a nossa esquisitice. A cruz de Cristo acaba com o nosso mau caráter. Porque hoje inúmeras pessoas têm carisma. Carisma, carinha. Tchau. Mas caráter é isso que determina quem você é. É o que você faz no seu secreto. A cruz de Cristo, amados, é que nos faz verdadeiramente homens e mulheres santificados. A cruz de Cristo faz isso. E porque nós não agarramos na cruz de Cristo, é que estamos perdendo nossos casamentos, é que estamos perdendo nossos pais, nossos filhos. É porque é isso, por isso que estamos perdendo essa geração. Você já pensou o que vai ser dessa próxima geração que está vindo, se nós que estamos aqui hoje não assumirmos a nossa cruz, negarmos a nós mesmos e seguir a Cristo? Qual o legado que nós deixaremos para essa nova geração que está chegando hoje? O legado de uma cruz que eu nego a mim mesmo, ou do está tudo de boa? Está tudo de boa. Precisamos mudar o nosso entendimento. Porque a cruz, amados, ela corta a gente fundo. Ela vai no fundo da nossa alma, para nos cortar, para nos destruir. Ela vai fazer isso com a gente. A cruz vai nos humilhar. Ela vai tentar de todo jeito matar o velho homem que está sobre ela. Porque no tempo do Império Romano, quando um homem pegava, escute só o que eu estou te falando, no tempo do Império Romano, quando o homem pegava uma cruz,
Quando o homem sabia que ele tinha uma cruz para carregar, ele se despedia da sua família. Filhos, ele se despedia da sua vida. Por quê? Porque ele sabia que no final da via cruz, no final do caminho, em cima do Monte da Caveira, ele literalmente iria morrer. Quando você pega a sua Bíblia, ela hoje é a sua via cruz. Quando você começa a ler, ela vai te mostrando que há um caminho para ser percorrido, que vai te levar à morte do Adão dentro da gente. Mas ela é uma escolha, amados. Sempre será uma escolha. Alguém colocou o revólver na cabeça de alguém para aceitar Jesus? Você aceitou Jesus porque botaram um revólver na sua cabeça? Não, né? Quando a gente vai namorar, que coisa boa, né? A gente escolhe gostar de alguém, é ou não é? A gente não escolhe? Você olha para aquela moça, cara, eu escolho gostar dela, mesmo que ela não escolheu você ainda. Mas você já gera no seu coração. Homem de fé, varoa, então você, eita, já começa a investir, começa a convidar, tal. Aí você não tem coragem de chegar direto, você vai chegando pelas beiradas, igual mineiro, nos amigos, nas amigas, até chegar na pessoa. É escolha. Você escolheu vestir o que você está vestindo aqui hoje. Você escolheu até levantar de manhã, escolheu. O que você vai comer, você escolheu. Tudo é escolha. A cruz também é uma escolha. Ela é só para aqueles que decidem caminhar com Cristo. A cruz é brutal, amados. Ela é brutal na nossa vida. Mas eu vou te falar também que existem dois tipos de cruz. Primeiro existe a cruz de Cristo, e ela é diferente de tudo. Sabia, pastor? A cruz de Cristo. Nenhuma cruz é igual a dele, amados. Nenhuma cruz é igual à cruz de Cristo. Quando João Batista está lá no deserto pregando, João Batista avista um homem de mais ou menos 30 anos. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista está falando que ali havia um cara que iria receber todo o pecado da humanidade sobre ele. Agora vamos imaginar bem aqui, me ajuda aqui vocês aqui, por favor. Imagine quantas pessoas nasceram até hoje. Você pensa aí quantas pessoas mais ou menos nasceram até hoje? Vocês têm uma noção mais ou menos? Dá para pensar? A ciência fez um cálculo mais ou menos. Nasceram de 118 a 124 bilhões de pessoas já nasceram até hoje. Você sabia? De 118 a 124 bilhões, pastor, de pessoas. Você imagina um negócio desse? Agora vamos fazer uma enquetezinha aqui muito boa para nós darmos uma relaxada sobre isso, né? Imagine só agora. Quem pecou hoje na vida? Quem pecou? Você tem medo não? O Guilherme levantou. Quem pecou uma vez só? 5. Quem pecou 10 vezes hoje? O povo está tudo santo. Quem pecou 100 vezes? 100 só hoje, né, Guilherme? 100 só hoje. Agora vamos imaginar então. Vamos fazer uma conta então. 124 bilhões de pessoas. Cada um pecou mais de 100 vezes. Quanto daria isso, hein? Você dá para imaginar o tanto de pecado sobre isso? Agora imagine a cruz de Cristo. E quantos inúmeros pecados estavam sobre lá. Pecados de roubo, estupro, adultério, mentira, furtos, assassinatos, genocídios. Genocídios dos judeus estavam lá naquela cruz. A Primeira Guerra Mundial estava na cruz. A Segunda Guerra Mundial estava na cruz. A guerra que está acontecendo hoje, agora, entre a Rússia e a Ucrânia, estava na cruz de Cristo. Imagine agora quanto pecado
sofrimentos estavam naquela cruz. A Bíblia diz que todos esses pecados estavam sobre Cristo na cruz. E eu quero fazer uma ilustração para você sobre isso. Tem um pastor que ele fez uma alegoria e eu gosto muito dessa explicação dele sobre isso. Ele fala que quando Cristo foi levado para ser crucificado, na hora que eles colocam Cristo sobre a cruz, e eles estendem o primeiro braço de Cristo para ser pregado, ele fala que no momento que o soldado romano pega o cravo e a marreta para bater, o Senhor Jesus para o tempo. Ele para o tempo. E naquele momento Jesus dá uma ordem, uma autoridade aos anjos, e manda os anjos, vão lá agora, desde Adão até hoje, a todos aqueles que morreram, pega o pecado deles todos e tragam aqui. Nesse momento ele dá ordem a outros anjos: ei, agora vocês vão, no futuro, até o último homem que nascer, até a minha volta, pega o pecado de todos eles, tragam agora para mim aqui. E a outro grupo de anjos, Jesus dá uma ordem diferente: vão agora em todo mundo, peguem todo o pecado do mundo e tragam agora aqui. Dá para você imaginar? Agora o pecado do passado, do presente e de um futuro estão no lugar só, no momento só, ali para ser crucificado com Cristo, na cruz de Cristo. E quando a primeira mão de Jesus é crucificada, o pecado da humanidade de antes, do momento e do futuro estavam sendo perdoados naquele momento. Por isso que não há um pecado, não há um homem que não se arrependam e chega a Cristo e não é perdoado dos seus pecados. Por isso que a cruz, amados, ela tem o poder para libertar o homem do seu pecado, porque lá um dia Cristo derramou o seu sangue precioso por nós. Mas aí é um segundo momento, quando eles pegam o segundo braço de Jesus e vão crucificar. Jesus para o tempo outra vez. Jesus é magnífico, amados, eu sou apaixonado por Jesus. Jesus é lindo, pastor. Primeiro Jesus me perdoou, e olha o que Jesus faz agora. Jesus libera o seu anjo para uma ordem diferente. Ele, ei, vai lá agora, vai lá no templo, pega os 720 versículos do livro de Levítico, todas as leis, ordenâncias, todos os sacrifícios, e tragam agora diante de mim. E os anjos vão e pega tudo isso e coloca sobre a mão de Cristo, e é crucificado. Toda a lei foi crucificada, todo o sacrifício foi crucificado. Você não precisa fazer mais nada, você não precisa fazer sacrifício, porque Cristo já fez por você. Foi Ele, naquela cruz, Ele sacrificou-se por ti, por mim. Cristo fez isso. Isso quer dizer que você não precisa ir a uma cidade santa, você não precisa subir no monte, você não precisa fazer campanhas e campanhas de oração, você não precisa subir numa escada de joelho, não precisa fazer um voto, não. Tudo foi feito em Cristo. Você só precisa acessar isso na sua vida. Somente acessar. Todo sacrifício foi feito pelo Cordeiro. O único sacrifício perfeito foi feito por Cristo Jesus aquele dia. Então não há nenhuma cruz igual a dele. Não há uma cruz igual a de Cristo. Não há, amados. Porque nele podemos ter um recomeço. A cruz de Cristo me dá um recomeço. Meu pecado perdoado. Não vivo mais por causa da lei, vivo pela graça de Cristo. Não é aquilo que eu faço mais, é aquilo que Ele fez no dia da crucificação. Mas
Existe outra cruz, e nenhuma é igual à sua cruz. Existe a sua cruz. Eu fico pensando, pastor, que deve haver um armazém lá no céu, né? Com inúmeras cruzes daqueles que não quiseram pegar ela, né? Porque é escolha. Deve estar lá a cruz do Wellington Negre, sua cruz. Micael, tua cruz. Guilherme, tua cruz. Porque é uma escolha, eu decido pegar. Eu decido acessar o armazém do céu e pegar a minha cruz e nela morrer. Existe uma cruz na nossa vida e ninguém pode carregar ela a não ser você, sabia? É sua responsabilidade. Agora Jesus coloca a questão, sabem quem? Na sua mão. A questão Jesus agora coloca na sua mão, porque você tem que pegar a sua cruz, subir a montanha e voluntariamente escolher morrer nela. É sua escolha. Para ser mais específico, amados, eu vou te falar o que é carregar a cruz. Eu estou quase encerrando. É pegar todas as suas falhas, todos os seus traumas, todas as suas limitações, todos os danos que outras pessoas causaram a você, todo orgulho que te impede de perdoar ou de pedir perdão, todo ódio alojado no seu coração, toda decepção, toda tristeza, todo pecado e todo estilo de vida que não diz respeito à cultura do reino de Cristo, e pegar tudo isso agora e pregar na cruz. Pregar na cruz é ter coragem de colocar sobre a cruz tudo isso. Uma vida sem cruz, amados, é uma vida medíocre. Tem mais de Deus para nós vivermos. Tem mais. Tem grandes coisas, mas há um preço a ser pago. Eu vou fazer uma pergunta para você aqui na tranquilidade. Vamos dar um exemplo. Quem tinha sonho de ser jogador de futebol aqui? Fora o menino do Ceará ali, o Fernando. Vamos dar um exemplo. Hoje, Fernando, você vai jogar no Paris Saint-Germain. Fernando, é o seguinte, mas você vai ganhar 60 mil euros, tá? Tá bom? Mas, Fernando, tem uma lista de exigências. Você tem que perder 10 quilos, ganhar 20 quilos de massa magra. Você tem que correr 100 metros em 12 segundos. 60 mil euros. Quer que eu te fale por que ele está sorrindo? Porque não aconteceu, mas se fosse verdade, sabe o que ele ia fazer? Rock Balboa, doido! Moço, esse homem ia voar, ia sair sangue do olho desse homem. Era de 8 da manhã a 8 da noite, de 8 da manhã, todos os dias, até ele conseguir, porque há um preço a ser pago, e ele ia pagar esse preço. Ia. O estudante de medicina passa dia e noite estudando, dia, tarde e noite, dia, tarde e noite, dia e tarde e noite. Por quê? Porque tem um preço a ser pago. Michael Phelps, o maior nadador que já teve, ele treinava 12 horas por dia, durante todo o tempo que ele teve em competições. O tempo dele de profissão como nadador, ele nunca deixou de treinar menos de 12 horas por dia na piscina. Há um preço a ser pago. Há um preço a ser pago. Agora eu te falo, eu não entendo isso. Caramba, nós fazemos tudo que nós podemos e até o impossível para alcançar, para ser uma boa pessoa aqui, ser um empreendedor, ser um bom filho, fazer tudo isso, nós fazemos de tudo, pagamos um alto preço por aquilo que nos interessa, mas na hora de pagar alto preço pela cruz de Cristo, nós abrimos mão, reclamamos, é muito pesado, a cruz é pesada, eu tenho que negar a mim mesmo. O mundo paga tudo. O cara fica 1h30, 2 horas numa live para aprender sobre finanças, sobre bolsa de valores, sobre ganhar dinheiro. Mas não fica 1h30 numa live, como morrer para mim mesmo.
Como pegar a minha cruz e seguir a Cristo? Meu Deus, Cristo é importante demais, gente. Jesus é tudo na sua vida. Se você não pagar um preço alto por tudo, você não tem vida. Como é que nós podemos? O mundo paga um alto preço por tudo, e nós não queremos pagar um preço por nada. Não existe evangelho sem Cristo. Não existe evangelho sem cruz. Jesus é rei. Meu Deus, nós estamos aqui para viver o evangelho de verdade, amados. Há um preço, esse preço tem que ser pago. Agora, vem Jesus, o Rei da Glória, o nosso Salvador, o nosso Senhor, o amor em pessoa, e só diz, Ele só diz, mais nada: pegue a sua cruz e siga-me. E nós não, é muito pesada. O cristianismo é para aqueles que têm coragem. O cristianismo é para aqueles que sabem que há algo maior, que tem um valor absoluto na vida. Ninguém pergunta o preço para ser bom nesse mundo, mas pergunta o preço para carregar uma cruz. Lembre-se, quanto mais valioso o objeto, maior é o preço. Você se pergunta, quanto você valeu para Cristo? Quanto mais valioso é, maior é o preço. Você é tão valioso, que foi um preço alto pago por você. E o desafio de Jesus essa noite para nós, amados, quer que eu te fale qual é? É até onde você vai para viver a minha cultura. É até onde você vai para me agradar. Até onde nós vamos hoje, até onde essa geração vai, até onde essa geração está disposta a pagar um preço para viver o reino de Cristo. Até onde essa geração está? Ele não nos obriga, Ele não nos pede, Ele não nos ordena, Ele só diz: pegue a sua cruz e siga-me.